A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o húmero, esse osso que forma o esqueleto do braço. O húmero dentro da anatomia é classificado como um osso longo, né? E como qualquer osso longo, ele vai ter sempre 3 regiões: uma epífise proximal, uma epífise distal e um corpo longo, por isso chamado de osso longo. Esse osso ele é relevante porque a sua parte proximal é responsável por, junto com a escápula, formar uma das articulações do ombro, que é chamada de glenohumeral, e na sua parte distal, as duas superfícies articulares, tróclea e húmero, para formar a articulação do cotovelo. Então, como qualquer estudo de anatomia, a primeira coisa que a gente precisa compreender é colocar esse osso na posição anatômica, porque colocar ele na posição anatômica é fundamental para a gente começar a estudar osso. Bom, inicialmente, primeira característica é quando a gente identifica a epífise proximal, esse osso ele tem uma cabeça esférica. Eu vou falar um pouquinho mais dela daqui a pouquinho. Essa semisfera, ela tem que estar sempre voltada medialmente. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente vai observar que também, anteriormente, a gente vai encontrar um sulco, que ele é chamado de sulco intertubercular. Ele também tem que estar voltado anteriormente. E lá na extremidade distal, é possível anteriormente eu identificar duas superfícies articulares. Uma superfície articular medial, que é a tróclea, e uma superfície articular lateral, que é o capítulo. Então, quando essas estruturas, cabeça do húmero voltado medialmente, sulco intertubercular voltado anteriormente, e as tróclea e o capítulo também voltado anteriormente, a gente coloca esse osso na posição anatômica. Então, esse daqui, ó, é um húmero direito. Então, ele está aqui colocado na posição anatômica. Essa é a primeira característica quando a gente estuda. Bom, quando a gente vai para o estudo das regiões específicas, tem professores que cobram mais detalhes, tem professores que cobram menos detalhes. Aqui eu vou tentar fazer de uma forma mais fácil e simples possível para que a gente consiga ter iniciação do estudo desse osso anatomicamente. Então eu vou dividir meu estudo hoje aqui em epífise proximal, corpo e epífise distal. Vamos lá então. Vou aproximar um pouquinho a câmera. Primeira coisa que a gente precisa identificar é a cabeça do húmero. Cabeça do húmero é uma semisfera, né? Ela se articula com a cavidade glenoide e ela serve para formar, conforme eu já falei, a articulação glenohumeral. Olha, é uma semisfera lisa, fácil da gente identificar. Logo abaixo da cabeça do húmero, nós vamos ter uma região que nós chamamos o nome de colo anatômico. Tá? Então, o colo anatômico é logo uma depressão que fica logo abaixo da cabeça do húmero. Então, aqui eu tenho colo anatômico. Vocês também vão encontrar em alguns livros uma linha imaginária que é chamada de colo cirúrgico, né? O colo cirúrgico, muitas das vezes, ele é utilizado pelo cirurgião quando tem a necessidade de colocar, por exemplo, uma prótese de cabeça de húmero. Então, aqui logo abaixo eu vou encontrar o colo cirúrgico e o colo anatômico ele fica imediatamente abaixo da cabeça do húmero. Bom, abaixo do colo anatômico nós temos 3 acidentes anatômicos muito importantes, muito comuns, bem comentado dentro da anatomia do húmero. Para a gente identificar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser, vou virar ele anteriormente, ó, tá aqui. Então, a primeira coisa que eu vou identificar, eu vou fazer uma aproximação, ó. Aqui, observem que eu tenho um sulco. Esse sulco ele é chamado de sulco intertubercular, tá? Esse sulco ele permite a passagem de um dos tendões do bíceps, a porção longa do bíceps, o tendão da porção longa passa por esse sulco intertubercular. E aí, entre o sulco intertubercular, eu vou encontrar 2 tubérculos. Um tubérculo voltado mais medialmente, eu vou colocar ele aqui na posição anatômica para vocês verem. Um tubérculo voltado mais medialmente, é o menor, que é o chamado de tubérculo menor, e um voltado mais lateralmente, que é o tubérculo maior. Olha como é que ele é bem maior.
É um tubérculo bem mais avantajado em relação ao seu oposto. Esses tubérculos, ele tem uma relevância clínica importante, porque eles servem de inserção de um grupo de músculos muito conhecidos, que são chamados de músculos do manguito rotador, né? Só para a gente lembrar: músculo supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor e subescapular. O tubérculo maior, ele excede de inserção de 3 desses tendões, e o tubérculo menor, ele excede de inserção de 1 desses tendões. Quando eu vou falar na anatomia bem mais detalhada, eu vou colocar aqui, não vai ser hoje é uma abordagem geral, eu vou colocar cada ponto de inserção desses tendões. Então, numa próxima aula, eu vou fazer essa abordagem geral. Alguns professores ainda aproveitam esses 2 tubérculos para mostrar 2 outros acidentes. Olha, aqui, acompanhando o tubérculo menor, eu tenho a crista do tubérculo menor, a crista do tubérculo menor, e acompanhando o tubérculo maior, eu vou encontrar a crista do tubérculo maior. Então, observem que essas cristas, elas formam quase que uma borda do sulco intertubercular abaixo do tubérculo menor e do tubérculo maior. Então, é relevante a gente encontrar, ela está vista aqui, ó, o sulco intertubercular, o tubérculo menor, o tubérculo maior, a crista do tubérculo menor e a crista do tubérculo maior. Essas estruturas vão terminar numa rugosidade, uma grande rugosidade, quase que praticamente na diáfise do úmero, né? Na diáfise do úmero, que é a tuberosidade deltoide. A tuberosidade deltoide, como já disse, é uma rugosidade óssea que está relacionada à inserção do músculo deltoide do braço. Então, é um acidente anatômico também muito cobrado dentro das práticas da anatomia. Quando a gente vai para o corpo do úmero, aí a gente só vai separar as regiões. Muito importante a gente separar essas regiões, tudo bem? Então, eu coloquei ele na posição anatômica, olha, tá aqui na posição anatômica, coloquei. E aí eu vou dividir a região anterior em 2 faces. Uma face anteromedial e uma face anterolateral, ó. Então, a gente divide o corpo do úmero em anteromedial e anterolateral. Essas faces são delimitadas pela margem lateral e pela margem medial, ó. Margem medial, margem lateral e tudo que estiver atrás, face posterior, ó. Essa é a face posterior do úmero. Só a gente importante identificar a face posterior, ó. Quando eu coloco a face posterior, ó, aqui eu tenho a passagem do nervo axilar, no meio a passagem do nervo braquial, logo aqui, ó. E aí vocês vão observar que lá embaixo eu ainda vou falar o posicionamento da passagem de um último nervo, que é o nervo ulnar. Então, mas quando eu for estudar a extremidade, for mostrar a extremidade distal, eu vou mostrar o sulco do nervo ulnar, onde permite a passagem desse nervo. Então, na face posterior do úmero, a gente consegue identificar apenas a localização, nervo axilar, nervo braquial e logo aqui embaixo o nervo ulnar. Então, vamos avançar, olha. Aqui nós vamos para a extremidade distal. Aproximar, importante, ó. Bom, na extremidade distal, aqui eu não estou na face anterior, então estou colocando na posição anatômica, ó. Observe o primeiro macete em identificar essa região aqui, ó, que é chamada de epicôndilo medial, olha. Observe que ele é bem proeminente, ó. Tá aqui o epicôndilo medial, ele serve de inserção de alguns músculos, assim como do ligamento colateral ulnar, ó. Ele tá aqui, ó. Então é importante. Observe quando eu avanço um pouquinho mais lateralmente, eu vou encontrar uma região, um sulco, que é chamado de sulco do nervo ulnar, ó. O nervo ulnar, ele passa por aqui, tá? Então é um ponto importante de trajeto de passagem de nervo, ó. Esse é o nervo ulnar, ele passa aqui por trás, né? Ele vem aqui na região posterior. Deixa eu voltar aqui, ó. Ele passa aqui por trás, então aqui eu tenho a passagem do nervo ulnar. Por isso que ele produz esse sulco, que é chamado de sulco do nervo ulnar. Anteriormente, 2 grandes facetas articulares, a mais medial, que é a tróclea humeral, olha, que serve de coaptação com a una, e essa região arredondada, que é o capítulo humeral. Então, tróclea humeral, capítulo humeral. Observem que acima da tróclea eu tenho uma fossa,
que é a fossa coronoide, e acima do capítulo a fossa radial. E lateralmente eu não tenho epicôndilo medial, eu vou ter o epicôndilo lateral, que é sede de inserção do ligamento colateral radial e também de alguns músculos. Essa é a região anterior da epífise distal do úmero. Quando nós viramos, vou para a região posterior e aqui eu vou encontrar ainda uma parte da tróclea, tá aqui, toda ela, e ela termina nessa grande fossa, Nós chamamos essa fossa de fossa do olécrano. Nesta fossa é permitido a coaptação de uma região da una chamada de olécrano, por isso o nome de fossa do olécrano. Quando a gente estica o cotovelo, quando a gente faz a extensão do cotovelo, o olécrano ele faz a coaptação aqui nesse ponto. Então, essas são as principais estruturas anatômicas que nós identificamos em relação ao úmero. Bem tranquilo o úmero para a gente estudar em relação à parte óssea desse esqueleto. Lógico que nas próximas aulas eu vou detalhar um pouco essas regiões mais especificamente, ok? Muito obrigado e até a próxima.